Boa tarde aos organizadores, aos palestrantes e a todo o numeroso grupo de colegas participantes. Fala-vos o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Luís Machado, e não quis deixar de participar nesta importante iniciativa do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil, tanto mais que os temas que são abordados são temas que para mim são muito caros, nomeadamente toda a problemática e toda a área das pontes. A atualidade dos temas incluídos neste ciclo de conferências sobre o projeto, a reparação e o reforço de estruturas de betão é absolutamente evidente e fecha esta quarta sessão com duas interessantes intervenções, uma do engenheiro António Perry da Câmara e outra da engenheira Carla Marchão, a quem agradeço. Estão de parabéns os organizadores, que é uma relevante estrutura regional da Ordem dos Engenheiros, mas também todos os participantes que têm usufruído e participado também nesta partilha de conhecimentos entre colegas. Todas estas iniciativas visam divulgar o papel fundamental da engenharia nas sociedades modernas e na nossa em particular. Presentes em todos os campos e atividades, com competências e profissionalismo imensos, os contributos dos engenheiros civis deviam ser cada vez mais cotados e serem um elemento importantíssimo em todos os processos de decisão. A região sul da Ordem dos Engenheiros empenha-se fortemente e tudo fará para que esta maneira de estar, esta intervenção na sociedade, seja por todos sempre aceita. Relembro-vos de uma forma simples que o lema desta nossa recente candidatura, e recordo-vos que tomámos posse há poucos dias depois do processo eleitoral que decorreu, como vos dizia, o lema da nossa candidatura era o orgulho, temos orgulho em ser engenheiros. E de facto assim é. E a vossa presença numerosa enche-nos também muitíssimo de orgulho. O sermos engenheiros representa uma contribuição para a sociedade em tudo aquilo que nos rodeia. E por isso, com mais estas duas intervenções e este fecho deste ciclo de conferências, quero-vos dar as boas tardes e desejar-vos um ótimo fim de tarde de trabalho. Muito obrigado a todos e agora seguirá o programa que está delineado. Boa tarde a todos. O meu nome é António Aguiar Costa e cabe-me a mim, como vogal do Colégio de Engenharia Civil da Região Sul, ter a honra de apresentar os oradores da última sessão de um ciclo de conferências que abrangeu diversas áreas, desde a concepção à execução, passando pela reparação e reforço de estruturas de edifícios e pontes de betão armado. Nesta sessão, a de hoje, será apresentado um projeto de reabilitação de um viaduto rodoviário em que, por se verificar que não tinha capacidade resistente adequada para as ações sísmicas, se previu o seu equipamento com um sistema de isolamento sísmico. Por outro lado, será também apresentado um trabalho de investigação sobre otimização e dimensionamento de blocos de ancoragem de pré-esforço em pontes de betão com secção em caixão, onde, com o objetivo de reduzir a quantidade de armadura de confinamento e a dimensão da secção de betão para determinada ancoragem de pré-esforço, se recorre a betões de elevado desempenho em fibras de aço. Como oradores, gostaria então de apresentar o engenheiro António Perry da Câmara, engenheiro civil, licenciado pela Academia Militar em 1980, mestre em Estruturas e Geotecnia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e especialista em estruturas pela Ordem dos Engenheiros. Sócio fundador do Gabinete de Projetos PRI da Câmara e Associados, consultores de Engenharia Limitada, é autor do projeto de um número significativo de obras de arte rodoviárias e ferroviárias no país e no estrangeiro, das quais se destaca a Ponte da Lesíria sobre o Rio Tejo. É professor auxiliar convidado da Academia Militar há 37 anos, tendo sido também professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica. Foi presidente da Associação de Projetistas de Vias e Pontes, agraciado com a comenda da Ordem de Mérito pela Presidência da República e com a medalha D. Afonso Henriques, do Exército Português. Mantém uma intensa atividade
profissional que nos últimos anos tem tido maior incidência na área de reparação e reforço de pontes. Temos aqui um pequeno problema técnico, que espero seja imediatamente resolvido. Se não, agradeço ao engenheiro Fernando Pinho que possa dar continuidade. Eu de facto, para não atrasarmos a sessão e esperando que o nosso colega António Aguiar Costa possa rapidamente resolver a questão técnica que ficou sem rede, eu penso que poderíamos... aguardamos só um minuto, que ele penso que está a tentar novamente entrar. Peço desculpa. Ok, António, força. Estava mesmo a terminar e ia pedir ao engenheiro António Perry da Câmara que desse início à sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença nesta conferência promovida pela Ordem dos Engenheiros. Agradeço também o convite que a Ordem me endereçou. Vamos apresentar um caso singular de reparação e reforço de um viaduto rodoviário. Como singulares são a generalidade deste tipo de intervenções, pela adoção de um sistema de isolamento sísmico. Neste caso, para além de reforços estruturais em peças que tinham uma capacidade limitada para ações de serviço, a adoção do sistema do isolamento sísmico permitiu dispensar o reforço dos elementos estruturais identificados com falta de capacidade resistente para a configuração atual. O projeto de reforço foi realizado há 2 anos e está neste momento a entrar em obra. Por esse motivo, não dispomos ainda de imagens de execução da obra. O viaduto em causa é um viaduto bastante longo, tem uma extensão total de 725,2 metros, um tabuleiro duplo com largura de total de 37,4 metros, com 20 vãos, sendo os vãos correntes de 37 metros e os vãos laterais de 26 metros e 29,6 metros. Perdão. O tabuleiro é contínuo, tão armado, pré-esforçado longitudinalmente. A secção transversal do tabuleiro tem 2 vigas de secção constante, com 2,60 metros de altura. Tem carlingas expostas a meio vão, sobre os pilares e encontros. O tabuleiro apoia sobre pilares tipo martelo, portanto em T, tão armado, com alturas variáveis entre 7,70 metros e 16,20 metros. Isto atravessa uma baixa aluvionar e, como tal, as fundações são diretas nos encontros nos pilares P1 a P3, que são os pilares do lado norte, e são indiretas por estacas com 80 centímetros de diâmetro nos restantes pilares. O tabuleiro é fixo no encontro norte, que aqui aparece do lado esquerdo, e todos os pilares são equipados com aparelhos de apoio longitudinais, bem como também o encontro sul. O projeto foi realizado em 1996, de acordo com a legislação então em vigor, portanto o RSA e o REVAP, e a abertura ao trânsito realizou-se em 1998. Temos aqui um aspecto do tabuleiro, portanto, tabuleiro tradicional, construído por tramo a tramo com um cimbro autolançável. Conforme, portanto, não vou agora repetir aquilo que já disse atrás, portanto, as fundações dos pilares com estacas, temos pilares com 12 estacas na zona central e com 8 estacas na zona junto ao encontro móvel, digamos assim, que são fundadas no Miocénico. Porque é que foi decidido a fazer um projeto de intervenção? O viaduto apresentava uma fendilhação significativa ao nível dos pilares, nomeadamente ao nível das travessas. Fendilhação essa quer vertical, quer diagonal, e as várias inspeções que regularmente realizadas mostravam que essa fendilhação estava em evolução. E, portanto, suspeitava-se da existência de reações expansivas.
Daí que, conforme podem ver aqui nestes dois slides, portanto, o aspecto da fendilhação indiciava e, eventualmente, também alguma falta de capacidade resistente ou uma distribuição menos feliz das armaduras do capitel. Em 2015 foi feita uma inspeção principal com execução de ensaios e concluiu-se o seguinte: de uma forma geral, os recobrimentos eram superiores aos regulamentares, e a frente de carbonatação ainda não tinha atingido as armaduras nas zonas ensaiadas. Como tal, não havia, de uma forma geral, as armaduras não apresentavam quaisquer sintomas de corrosão ou de início de corrosão sequer. Confirmou-se na altura o caráter evolutivo da fendilhação já detectada em 2006 e 2012, à data chegavam a atingir 1,3 milímetros. E foi feito um conjunto de ensaios petrográficos sobre carotes retiradas dos pilares, onde se verificou que o betão era um betão com agregados calcários e areia quartzítica, com formação generalizada de etringite e ocorrência muito pontual de gel de sílica, o que confirmava a ocorrência de reações expansivas do tipo reação sulfática interna. Para os teores de álcalis variavam entre 2 a 3 vezes o máximo admissível e, simultaneamente, os teores de sulfatos também eram significativamente elevados. Passando agora aos aparelhos de apoio, queria aqui mostrar uma avaria que é muito corrente e que decorre de uma prática muito generalizada nos nossos projetistas, que é derivado um bocadinho da necessidade de dispor de resistência sísmica ao nível dos aparelhos de apoio, que é tornar os apoios deslizantes guiados, todos são guiados longitudinalmente. Ora bem, isso resulta que os aparelhos de apoio constituem uma restrição à livre retração transversal do tabuleiro. Em consequência, as platinas superiores são apertadas para o centro do tabuleiro. Nota-se aqui, eu não sei se vê aí o cursor do computador, na fotografia de cima do lado esquerdo, nota-se a guia torcida, e o movimento de deslizamento gera que o material de revestimento lateral das guias acabe por saltar, quer na figura do lado de cima à direita, quer na figura do lado embaixo do lado esquerdo, nota-se as guias já deslocadas da sua posição natural. Em simultâneo, no encontro, os batentes laterais raspavam na argamassa do plinto. Ora bem, é de salientar aqui um aspecto curioso, enfim, neste mundo global. Estes aparelhos de apoio, à época, foram fornecidos por uma empresa nacional, já desaparecida, e que enfrentou vários desafios, e o aspecto dos aparelhos de apoio, curiosamente, apesar da idade que têm, 23 anos, e a menos do problema citado, que é um problema gerado pela concepção do sistema de apoio, apresentam-se de uma forma geral em razoável estado de conservação e com muito pouca corrosão, o que não é muito comum. Já tenho visto em muitos viadutos aparelhos de apoio de marcas consagradas que em períodos inferiores a estes apresentam fortíssimos indícios de corrosão. Ao nível do encontro fixo, o encontro fixo era materializado através da instalação de umas barras de pré-esforço aplicadas a um conjunto de batentes de neoprene cintado que fixam a carlinga ao muro espelho. Ora, quando visitámos a obra, conforme se pode ver aqui na fotografia de cima do lado direito, o tabuleiro já apresentava um deslocamento para sul com cerca de 3 a 4 centímetros, devido eventualmente à ruptura de alguma ou algumas das barras de pré-esforço, como é patente na foto de cima do lado esquerdo. Em baixo, também do lado esquerdo, podem ver
que esse deslocamento não teria ocorrido há muito tempo, porque é evidente na platina lateral o escorregamento que ocorreu. Esta ruptura pode eventualmente ter sido gerada pelo aumento da força horizontal de fixação do tabuleiro e pelo deficiente funcionamento do conjunto dos aparelhos de apoio. Na altura, começou-se a fazer um estudo preliminar que concluiu que, de facto, existiam reações expansivas, especialmente ao nível dos pilares, que havia uma certa falta de capacidade resistente das travessas dos pilares, uma deficiente capacidade resistente para a ação sísmica em alguns dos fustes e estacas e também no encontro fixo. O betão dos pilares apresentava uma resistência atual idêntica à que estava especificada no projeto, o que poderá indiciar ou que poderá ser causado exatamente por causa das reações expansivas. Os aparelhos de apoio não tinham capacidade adequada para a ação sísmica, uma vez que também, como era hábito na época, dimensionavam-se os aparelhos de apoio para as forças sísmicas divididas pelos coeficientes de comportamento. E, na altura, fizemos uma visita que, logo no início do estudo, confirmou todas as patologias já detectadas em inspeções anteriores. Ora bem, não vou aqui despender muito tempo. A reparação das patologias das superfícies de betão segue o esquema habitual, portanto, com limpeza das superfícies de jato d'água, identificação e delimitação das áreas a reparar, a remoção do betão degradado, a limpeza do betão e das armaduras corroídas com jato úmido de areia. Eventualmente, não parece que o caso aqui seja muito significativo, mas eventualmente o complemento de armaduras corroídas, a proteção das armaduras com produto de base cimentícia, a molhagem de superfícies e, finalmente, a reparação com argamassas de retração compensada. Todas as fendas de abertura superior a 0,5 previu-se a respectiva injeção e selagem e, finalmente, para proteger e para retardar as reações expansivas, previu-se a pintura dos pilares com tinta à base de resinas acrílicas. Passo agora ao reforço das travessas. Portanto, conforme eu há pouco disse, as travessas não apresentavam a reserva de resistência adequada regulamentar e, simultaneamente, não tinham armadura de alma suficiente. E, como tal, previu-se o reforço das travessas com um pré-esforço exterior pela instalação de 4 barras de pré-esforço, 2 de cada lado, com um total de cerca de 3.000 kN. Ancoradas, portanto, em peças metálicas que previamente são fixas às extremidades das travessas, tudo isto procurando compatibilizar estas furações com os espaços disponíveis nas armaduras existentes. Face ao déficit de resistência sísmica, ponham-se aqui 2 opções. Ou se mantinha o sistema de apoios e teríamos que proceder ao reforço dos fustos dos pilares e respectivas fundações, fazer uma reparação e um reforço significativo do encontro fixo e fazer a substituição integral dos aparelhos de apoio, ou então procurar uma outra alternativa. Para quem gosta de touradas, em vez de pegar o touro de caras, pega-se cernelha, e alterar o sistema de apoios, tendo por objetivo diminuir as acelerações induzidas pela ação sísmica, procurando evitar a realização de reforços estruturais. Portanto, ponderadas as 2 opções, a segunda, portanto, o isolamento sísmico, revelou-se como a solução mais económica e, especialmente, a solução com menor interferência com a exploração da autoestrada. Ora bem, qualquer sistema de isolamento sísmico tem de cumprir 5 funções. Primeiro, proporcionar o suporte para cargas verticais. Segundo, aumentar a flexibilidade da estrutura
aumentando o respectivo período próprio de oscilação. Se possível, introduzir um acréscimo de amortecimento estrutural, acomodar os deslocamentos induzidos e garantir, no fim da ação sísmica, o recentramento da estrutura. Tenho aqui, para quem está menos familiarizado, aqui do lado direito em cima, um esquema com o espectro, um espectro de resposta, para que se perceba qual é o efeito da introdução do isolamento sísmico. O espectro de topo corresponde a um amortecimento na casa dos 5%, que é o amortecimento habitual das estruturas de betão armado. Se introduzirmos amortecimento, as acelerações vão descer, portanto passamos para um espectro com acelerações significativamente mais baixas, e ao introduzir uma flexibilização na estrutura, ao aumentarmos o período próprio, vamos deslocamos na curva para a direita e vamos diminuir significativamente a aceleração induzida na estrutura. Portanto, com isto, vamos ter forças sísmicas significativamente inferiores àquelas que teríamos se não tivéssemos isolamento sísmico. Ora bem, portanto, havia que assegurar o isolamento da estrutura no plano horizontal, mas tínhamos um problema que não podíamos elevar o tabuleiro. Portanto, a compatibilidade com a exploração em contínuo da autoestrada levantava grandes problemas a fazermos uma correção da rasante. E, portanto, a altura disponível para os aparelhos de apoio era muito limitada. Resulta daí a opção que daqui a pouco já explico, que foi não substituirmos integralmente os aparelhos de apoio por aparelhos de apoio de isolamento. Ora bem, os aparelhos de isolamento ponderamos três opções. A utilização de apoios pendulares de atrito, portanto, são aparelhos de apoio que ao deslocarem-se, portanto, ao se deslocar o deslocamento horizontal da platina superior induz um deslocamento vertical, portanto, a reação do tabuleiro vai produzir trabalho que origina a dissipação de energia e gera seguidamente o recentramento quando a aceleração sísmica cessa. Os apoios de neoprene de alto amortecimento, que mais não são, portanto, os HDRBs, mais não são do que aparelhos de apoio de neoprene com uma mistura de neoprene especial que aumenta o amortecimento dos 2% a 5% para valores na casa dos 12% a 15%. E os aparelhos de neoprene com núcleo de chumbo, ou LRBs, que são, no fundo, são aparelhos de apoio de neoprene convencional, no interior do qual se instalam um ou mais núcleos de chumbo. Ora, o chumbo vai trabalhar em distorção e vai introduzir um fortíssimo amortecimento. Estes aparelhos foram inventados na Nova Zelândia nos anos 50, a sua patente já caducou e, como tal, o seu preço baixou significativamente, o que tornou a solução muito competitiva. Ora, porquê os LRBs? Porque nós acabámos por optar por utilizar os LRBs. Como não tínhamos espaço suficiente para instalar os aparelhos pendulares de atrito, uma vez que havia muito pouco, portanto, como eu disse, havia 10, 15 centímetros de espaço para a instalação dos aparelhos de apoio, optámos por montar um sistema de apoios em paralelo. Portanto, substituímos os aparelhos de apoio existentes por aparelhos de apoio de pote deslizantes e montámos em paralelo um sistema de aparelhos de apoio com núcleo de chumbo. Porquê os LRBs? Os apoios de pendulares de atrito só funcionam se tiverem uma carga vertical significativa. Por outro lado, e portanto neste caso não era possível carregá-los. Por outro lado, os LRBs introduzem um maior amortecimento, portanto cerca de 25% a 35%, enquanto que os HDRBs introduzem 10% a 12%.
Assim, obtemos menores esforços e menores deslocamentos. Reparem que, ao criarmos a liberdade de oscilação no plano horizontal dos tabuleiros, houve que ligar os tabuleiros horizontalmente entre si, através de umas escoras biarticuladas, de forma a impedir a colisão entre os dois tabuleiros, no caso da ocorrência de uma ação sísmica. E aqui podem ver um pormenor da escora biarticulada, que é montada na vertical de cada um dos pilares, e aqui do lado direito um esquema da interação entre as várias armaduras que se prevêem instalar para se poderem, portanto, para materializar a fixação das barras de pré-esforço e das platinas dos aparelhos de apoio. Ora bem, os LRBs, a sua análise é hoje objeto de uma norma. Fez-se uma análise espectral de modo fundamental com as características, com as propriedades estimadas máximas e mínimas dos aparelhos. Determinaram-se as características dinâmicas da estrutura, calculou-se a aceleração sísmica induzida para o modo de vibração fundamental a partir dos espectros de resposta do Eurocódigo 8 e obtiveram-se períodos próprios fundamentais entre 3,1 a 3,5 segundos em função das características tomadas para o neoprene. Uma vez que o amortecimento relativo obtido foi entre 32% a 40%, superior a 30%. Os resultados foram então confirmados com uma análise não linear de integração no tempo, com a definição da ação sísmica por acelerogramas obtidos a partir dos espectros de resposta do Eurocódigo. Os coeficientes sísmicos obtidos foram de 3,4% a 4,4%, com um deslocamento máximo de tabuleiro da ordem dos 10 centímetros. Ora bem, falando um pouco sobre os LRB, quais são as suas características, as suas vantagens? Têm uma elevada resistência mecânica. Portanto, a dissipação de energia é realizada fundamentalmente através do núcleo de chumbo e o neoprene é idêntico aos usados nos aparelhos convencionais, o que é caracterizado por uma alta resistência. Tem uma capacidade enorme de dissipação de energia, conforme eu referi, portanto, atingem-se valores de 25%, facilmente, valores de 25% a 35% de amortecimento relativo, chegando a ultrapassar 50%. Isto permite uma redução enorme das forças e deslocamentos induzidos durante a ação sísmica. Por outro lado, a sua rigidez sobre as ações de serviço, a sua rigidez depende da velocidade de aplicação da carga e, como tal, deformam-se sem grande resistência, quer para as ações geológicas, quer para as variações de temperatura, e criam apenas resistência para as ações de aplicação rápida, nomeadamente frenagem e ações sísmicas. Por outro lado, a proporção entre os núcleos de chumbo e a área de neoprene permite assegurar uma capacidade de recentramento, o que leva a que a estrutura no fim da ação sísmica esteja mais ou menos aproximadamente na mesma posição de que partiu. Portanto, aqui temos o gráfico novamente mostrando o efeito, portanto, passamos de um período, portanto, aumentamos o período de oscilação, descemos, portanto, diminuindo a aceleração, descemos ao introduzir amortecimento, e aqui à direita temos um gráfico da rigidez portanto, do comportamento sobre as várias ações. Portanto, o comportamento dos aparelhos de apoio, dos LRBs, é praticamente um comportamento como se tratasse de um aparelho de apoio de neoprene para a retração e fluência. Tem uma ligeira resistência para as ações térmicas, mas uma vez cessado, uma vez que o núcleo de chumbo plastifica, uma vez cessado o movimento da ação, praticamente a força cessa, e
a força com que se opõe ao movimento varia com a velocidade, sendo máxima para as acelerações induzidas pela ação sísmica. Ora, falando agora aqui sobre um processo construtivo, portanto, temos necessariamente que transformar a junta de dilatação do encontro fixo de uma junta fixa para uma junta móvel, portanto, vamos aumentar o espaço, a folga, para que o tabuleiro possa oscilar sem colisão. Substitui-se a junta de dilatação por uma junta de maior capacidade. Proceder-se-á à reparação e reforço dos pilares conforme eu há pouco descrevi. Segue-se uma campanha de monitorização dos deslocamentos longitudinais dos aparelhos de apoio para detectar eventuais apoios bloqueados. Far-se-á um levantamento pormenor dos aparelhos de apoio para definir o sistema de fixação dos novos aparelhos. Executam-se os plintos de apoio dos LRBs nos capiteiros dos pilares. Segue-se a instalação dos LRBs, a montagem de ensaio das consolas metálicas de ligação às vigas. Substitui-se os aparelhos de apoio dos pilares centrais, fixam-se os LRBs e procede-se então à desativação parcial das ancoragens de fixação do tabuleiro, de forma a permitir que se acomode ao nível do encontro algum deslocamento térmico. Seguidamente vai-se fazendo a progressiva substituição dos aparelhos de apoio a partir dos pilares centrais para os encontros e no fim faz-se a desativação definitiva da ancoragem de fixação. Ora, estes trabalhos foram estimados em cerca de 3.200.000 euros, cerca de 140 euros por metro quadrado de tabuleiro, dos quais cerca de 1.100.000 corresponde ao fornecimento e montagem dos aparelhos de apoio. Pensamos assim ter conseguido uma solução que se revelou económica, tem muito pouca interferência com a exploração da autoestrada e esperemos que seja relativamente fácil de vir a montar. Quero expressar o meu agradecimento à Ordem dos Engenheiros pela oportunidade de divulgação deste trabalho, ao Colégio de Engenharia Civil da Região Sul pelo convite, ao dono da obra pela confiança que em nós depositou ao confiar-nos este projeto e a autorização à sua publicação. Não posso deixar de referir um agradecimento ao Dr. Renzo Medeiotti, um grande especialista de engenharia sísmica, que me introduziu nos segredos do isolamento sísmico, e à equipa da PCA, que comigo colaborou neste projeto, nomeadamente aos engenheiros Carlos Vieira e Carlos Louro Fernandes. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, engenheiro António Perry da Câmara, pela excelente apresentação. Queria informar todos os ouvintes que, de facto, temos a possibilidade de colocação de questões. Para isso, bastará usar aqui a opção em baixo que tem um Q e um Questions and Answers, está bem? Um Q e um A, e colocar a questão e identificar para quem é que essa questão é direcionada. Passava então para apresentar a engenheira Carla Machão, aliás já foi apresentada, mas passava a palavra para a próxima apresentação. Olá, boa tarde a todos. Vou só aqui compartilhar a tela. Eu hoje venho aqui apresentar um trabalho de investigação realizado na Universidade Nova de Lisboa sobre otimização e dimensionamento de blocos de ancoragem de pré-esforço em pontos de betão com secção transversal em caixão. A principal motivação da escolha deste tema deve-se ao facto de, apesar dos trabalhos de investigação que já foram publicados, continuarem a ocorrer situações de ruptura em zonas de ancoragem de cabos de pré-esforço. As rupturas devem-se, na sua maioria, ao dimensionamento incorreto, já que o dimensionamento deste tipo de blocos deve ter em conta que se tratam de ancoragens intermédias e excêntricas, sendo necessário assegurar a transmissão da força de pré-esforço para lajes de fundo e alma da secção. Nesta figura podemos ver o interior de uma ponta em caixão. Estes blocos que estão aqui junto à laje inferior são blocos de ancoragem. Neste momento as ancoragens de pré-esforço já foram seladas e por isso não é possível visualizar. De qualquer forma, o problema é que ao aplicar a força de pré-esforço nestes blocos há que passar a força de pré-esforço para a secção transversal da ponte.
Por outro lado, as formas simplificadas preconizadas na regulamentação atual não são suficientes para o dimensionamento por não cobrirem a totalidade dos efeitos que se geram. Outro dos problemas é o que se pode verificar aqui nesta figura: a elevada densidade de armadura que normalmente existe nos blocos de ancoragem prejudica a qualidade da betonagem e é a causa de rupturas locais e fenilhações que normalmente se verificam. Os objetivos deste trabalho consistiram então, em primeiro lugar, no desenvolvimento e caracterização de um betão autocompactável de elevado desempenho, reforçado com fibras metálicas, um HPFRC, para reduzir as dimensões da secção transversal de betão e a quantidade de armadura necessária nas zonas de ancoragem. Na implementação de um programa experimental para aferir a segurança das zonas locais de ancoragem em relação aos estados limites últimos e de utilização, e neste caso a verificação em relação aos estados limites de utilização apenas engloba a abertura de fendas, e por último a implementação de um programa experimental para estudar quer a transmissão de tensões dos blocos de ancoragem à laje de fundo e alma da secção, quer aferir modelos de dimensionamento de blocos de ancoragem e avaliar a viabilidade de utilização de betões de elevado desempenho apenas nos blocos de ancoragem. O betão autocompactável de elevado desempenho com e sem fibras metálicas foi desenvolvido em colaboração com o ABEST da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Na tabela que aqui está apresentam-se as duas composições utilizadas. Como pode verificar-se, utilizou-se vários componentes: cimento, sílica de fumo, fileiro calcário, areia, água, superplastificante e fibras de aço, apenas no caso do betão com fibras. É de salientar a baixa relação água-cimento, de cerca de 25%, e no caso do betão com fibras a percentagem de fibras foi de 3%. Para a composição com fibras metálicas, obtiveram-se resistências médias de 107 megapascais à compressão e de cerca de 9 megapascais à tração. Nas figuras do lado direito pode observar-se várias fases da amassadura do betão. A aprovação técnica europeia de sistemas de pré-esforço especifica que os ensaios de transferência de carga são realizados com a ancoragem em estudo inserida no modelo prismático de betão. Este modelo deverá ter a largura igual ao mínimo espaçamento permitido entre ancoragens, ou 2 vezes a distância mínima permitida à extremidade do betão. Deve ser ensaiado quando o betão tiver resistência igual à resistência mínima permissível para tensionar o cabo a 80% da resistência nominal do cabo de pré-esforço, e o comprimento do modelo deve ser pelo menos 2 vezes a sua largura. A parte do prisma junto à ancoragem, aqui a zona local de ancoragem, deverá possuir a armadura de confinamento especificada para o tipo e tamanho de ancoragem de cabo pretendido, de acordo com a aprovação técnica para o sistema de pré-esforço. O recobrimento desta armadura de confinamento deverá ser de 1 cm. Os efeitos da carga sustentada podem ver-se aqui no procedimento de ensaio. No fundo, vão ser simulados a partir de pelo menos 10 ciclos de carga, entre 12% e 80% da força de ruptura do cabo de pré-esforço, como se pode aqui verificar. O carregamento cíclico deve ser mantido até à estabilização das leituras de deformação e largura de fendas, ou, no fundo, 10 ciclos, ou até estabilizarem, e finalmente o modelo deve ser ensaiado até à ruptura. Como critérios de aceitação, temos um critério baseado na abertura de fendas, em que a abertura de fendas é limitada em 3 patamares de carga. No fundo, no primeiro patamar de 80% da força de ruptura no cabo e no último de 12% da força de ruptura do cabo, temos uma abertura de fendas limitada a 0,15 mm, e no último patamar de 80% da força de ruptura do cabo, temos a abertura de fendas limitada a 0,25 mm. No final, a carga de ruptura deverá ser superior em 10% à força de ruptura do cabo de pré-esforço. No programa experimental da zona local de ancoragem, ensaiaram-se 16 prismas, 8 de betão armado convencional e 8 de betão de elevado desempenho. Utilizaram-se ancoragens de pré-esforço VSL, o tipo GC, para 7 cordões de 0,6 polegadas, com uma placa quadrada com 180 mm de lado. Adotaram-se também banhas de fita metálica com tamanho para 7 cordões, com diâmetro interior e exterior de 60 e 67 mm, respectivamente. Apresentam-se nesta figura os 2 modelos de betão armado convencional. O modelo do lado esquerdo, representado na figura do lado esquerdo, é o modelo P1. No fundo era um modelo de referência em betão armado convencional, que apresenta a secção de betão e a armadura de confinamento especificadas pelo sistema de pré-esforço. E, como podemos ver aqui na tabela do lado direito, essa armadura de confinamento é uma armadura bastante elevada, em que inclui, além da armadura helicoidal, também estribos. O modelo P2 foi executado com o mesmo betão do modelo P1 e apresenta as mesmas dimensões, mas neste caso menor armadura de confinamento. Então, temos apenas armadura helicoidal e o diâmetro do varão da armadura helicoidal também é inferior ao diâmetro do varão da armadura helicoidal do modelo P1. Nos modelos de betão de elevado desempenho, temos em primeiro lugar o modelo P3,
no fundo, era um modelo com as mesmas dimensões que os modelos de botão armado convencional, mas sem armadura, e depois temos os modelos P4 a P6, em que se reduziu a secção transversal ao mínimo, ou seja, adotou-se apenas a dimensão da placa de ancoragem, mais 1 cm de recobrimento de cada lado. Nos modelos P4 e P5 não se adotou armadura de confinamento, e no modelo P4 não se utilizaram fibras metálicas, ou seja, utilizou-se o botão de elevado desempenho sem fibras. No modelo P6 foi prevista a armadura de confinamento. Pronto, temos aqui então agora o ensaio de transferência de carga, mas adaptado ao caso em questão. No fundo temos os 10 ciclos de carga a variar entre os 12% da força, que neste caso corresponde a uma força de 234,4 kN, e os 80% da força corresponde a 1562,4 kN. Pronto, fizemos então os 10 ciclos e carregámos até à ruptura. Temos aqui então o critério de aceitação, que acaba por ser o mesmo que já foi referido anteriormente. Pronto, o carregamento foi aplicado utilizando uma prensa, uma máquina de compressão servocontrolada, com uma capacidade de carga até 3.000 kN e uma capacidade de deslocamento até 50 mm. Pronto, pode ver-se aqui o sistema de ensaio, neste caso do modelo P4. Foram instalados também os tensómetros nas armaduras, para monitorizar a extensão durante o ensaio. Nos modelos P1 e P6 foram instalados 16 tensómetros e 8 tensómetros nos modelos P2. Pronto, os tensómetros foram sempre colados aos pares, em lados diametralmente opostos das armaduras que se pretendiam monitorizar. Nos modelos P1, P2 e P3 mediram-se as extensões verticais na superfície do botão, recorrendo a transdutores de deslocamento em duas fases. Pronto, podemos ver aqui os transdutores de deslocamento e as extensões horizontais com os tensómetros mecânicos. Pronto, temos aqui então os discos metálicos para depois utilizar os tensómetros mecânicos. Nos modelos P4, P5 e P6, como as dimensões eram menores, já conseguimos utilizar transdutores de deslocamentos, quer para as extensões verticais, quer para as horizontais, como se pode ver então aqui na figura de baixo. Durante os ensaios dos modelos P1 e P2 foi possível observar que todas as fendas que se desenvolveram durante os ciclos de carga estavam localizadas na metade superior dos modelos. As primeiras fendas que surgiram, as com orientação vertical, surgiram exatamente a meio do modelo e as fendas horizontais surgiram aproximadamente 7 cm da face superior. Quando nos aproximamos da ruptura, as fendas propagaram-se também para a metade inferior. A figura que aqui está é uma fotografia na ruptura, por isso pode ver-se que já temos também fendas aqui mais junto à face inferior e também desenvolveram-se fendas na face superior do modelo. Neste quadro resumo apresentam-se as características do botão e a abertura de fendas para os 8 modelos de botão armado convencional. Como se pode observar, aqui os modelos P2A, P2B e P2C não passaram no critério de aceitação. Pronto, no primeiro caso, porque foi excedida a máxima abertura de fendas nos 3 patamares de medição, e nos 2 últimos casos, os modelos atingiram a ruptura antes sequer praticamente do primeiro patamar de carga. Houve uma ruptura precoce, primeiro porque temos menos armadura de confinamento e em segundo lugar porque, como se pode observar aqui na tabela, a resistência do botão também era inferior. Relativamente aos modelos de botão de elevado desempenho, o modelo P3, que, só para recordar, tinha as mesmas dimensões do modelo de botão armado convencional, não atingiu a ruptura para a máxima capacidade de carga da prensa, ou seja, atingimos os 3.000 kN, não houve ruptura e também não se observou fenilhação significativa. O modelo P4, pelo contrário, que era um modelo sem armadura e sem fibras na composição do botão, basicamente explodiu mesmo. Como se pode ver aqui na figura, atingiu-se uma ruptura frágil e explosiva, sem aviso e para um nível muito precoce da carga, sem sequer termos atingido o primeiro patamar de carga. No ensaio do modelo P5, com fibras e sem armadura de confinamento, surgiram 2 fendas verticais opostas ao longo de toda a altura do modelo, são visíveis aqui nas figuras. Durante o ensaio, a presença de fibras ajudou a manter a integridade do modelo. No modelo P6, onde já se previu a armadura de confinamento, este modelo teve um comportamento bastante melhor que o P5 no que se refere à abertura de fendas e na ruptura são visíveis várias fendas. Só que uma pequena nota, no modelo P5, como não tínhamos armadura, ao surgirem apenas 2 fendas em face opostas, dava a entender que não havia aleatoriedade na distribuição das fibras no botão, ou seja, as fibras tinham uma orientação preferencial. No quadro resumo dos modelos em botão de elevado desempenho, pode observar-se então que os modelos P4 e P5 não cumpriram os critérios de aceitação. O modelo P4 permitirá conclusões acerca da importância da resistência do botão à tração e da energia de fratura para a resistência da zona local de ancoragem.
e no modelo P5 permite concluir que a não aleatoriedade da distribuição das fibras metálicas no botão de elevado desempenho afeta significativamente o valor da abertura de fendas. Passando agora para os modelos dos blocos de ancoragem. Considerou-se então como protótipo a ponte da Lesíria sobre o Rio Tejo. Apresenta-se aqui uma secção transversal da ponte. Os modelos de bloco de ancoragem, no fundo, pretendem simular o canto inferior da secção em caixão. Pretendem simular, no fundo, este canto que aqui está. Consideraram-se modelos autoequilibrados, com uma secção transversal à escala 1-2. No fundo, mesmo tendo uma secção transversal à escala 1-2, ainda temos modelos com 4 metros de comprimento, 95 cm de altura e 1,60 m de largura. E, no fundo, tínhamos ancoragens nas duas extremidades. Pretendia-se aplicar pré-esforço numa extremidade e medir a força que chegaria à outra extremidade com células de carga. Analisaram-se então dois modelos, um modelo de referência em que o bloco seria em betão armado convencional e um modelo de bloco em betão de elevado desempenho. Já aqui, nas secções transversais, consegue ver-se perfeitamente a diferença de dimensões entre um bloco e outro, conseguida à custa da utilização de um betão com resistência à compressão e à tração superior. Apresenta-se então aqui um exemplo do modelo de escoras e tirantes que foi utilizado para o dimensionamento das armaduras. Este modelo, obviamente, é apenas um modelo na direção longitudinal. Foram considerados vários efeitos. Temos aqui o efeito da degradação da força concentrada aqui no tirante 1. Temos o efeito do desvio do cabo ao longo da curvatura aqui nos tirantes 2. Temos o efeito com sola curta no tirante 3 e o efeito de flexão local no tirante 4, neste tirante aqui horizontal. A determinação da distribuição de tensões e identificação nas regiões críticas foram efetuadas primeiro com uma análise elástica linear, com elementos finitos tridimensionais, para se chegar depois então a estes modelos de escoras e tirantes. Apresenta-se então neste slide as armaduras adotadas para os dois modelos. Estas armaduras foram dimensionadas recorrendo aos modelos de escoras e tirantes apresentados no slide anterior e como se pretendia chegar à ruptura nos ensaios dos blocos e tínhamos uma forte condicionante em termos da força que era possível aplicar. No fundo, o ensaio consistia em ter os 7 cordões dentro da bainha, tensionar numa extremidade e, obviamente, estávamos condicionados pela força de ruptura dos próprios cordões. Considerou-se, então, no dimensionamento uma força de cerca de 50% do valor real, uma força de pré-esforço, e uma tensão de resistência do aço de 600 megapascais. Nos pormenores apresentados, é possível observar a diminuição da densidade da armadura existente na zona local no modelo com o bloco em betão de elevado desempenho. Podemos ver aqui que esta armadura ficou bastante reduzida quando utilizarmos um betão melhor. Temos então aqui as imagens dos modelos dos blocos de ancoragem. Só como curiosidade, estes modelos, cada um pesava cerca de 6 toneladas. Estes modelos foram ensaiados, rodados em relação à sua posição original. Se repararem, aqui esta zona aqui representaria a laje de fundo e aqui há uma dissecção. A questão é que precisávamos ter uma face plana para apoio dos modelos. Queria também chamar a atenção para o facto da força ter sido aplicada na extremidade oposta à do bloco, ou seja, temos aqui então os macacos hidráulicos para tensionamento e na extremidade do bloco temos apenas células de carga para a medição da força de pré-esforço. Neste caso, tínhamos que tensionar os dois cabos em simultâneo e então tínhamos que ter os cabos mais afastados, o que iria condicionar, considerar fortemente a dimensão do bloco, então optámos por pré-esforçar na outra extremidade. A força por cabo na extremidade do bloco foi então medida através destas duas células de carga, com capacidade de 2000 kN cada. Para medir a abertura de fendas no modelo, utilizaram-se 9 transdutores de deslocamentos relativos no modelo de referência e 8 nos outros modelos. Podem observar-se aqui pontualmente e aqui nesta ampliação do bloco de ancoragem. Estes transdutores foram posicionados nas zonas com maiores tensões e estas zonas foram obtidas então pela análise do modelo elástico linear. O deslocamento relativo entre o bloco de ancoragem e a laje de fundo foi medido com 3 defletómetros que conseguem-se visualizar mais ou menos aqui nesta figura. As armaduras foram instrumentadas com 66 extensómetros no modelo de referência e 8 extensómetros nos outros dois modelos. O ensaio do modelo de referência decorreu em 2 fases distintas. Numa primeira fase utilizaram-se os 7 cordões de 0,6 polegadas, como se pode observar aqui neste gráfico, temos aqui a evolução da força ao longo do tempo.
tendo-se atingido uma força de pré-esforço, então, pouco superior a 1500 kN também por cabo. Este modelo acabou por ficar muito longe da ruptura e efetuou-se então uma segunda fase em que se preencheram as bainhas com mais 2 cordões. Nesta fase, então, a força máxima medida foi de cerca de 1700 kN, como se pode observar aqui neste gráfico, e foi condicionada pela avaria da bomba de óleo nos macacos hidráulicos. Podemos ver aqui então o gráfico de força de deslocamento destes 3 defletómetros. Como se pode observar, os maiores deslocamentos correspondem aqui à curva azul, que corresponde ao defletómetro 1, que é o que está mais afastado da alma. Relativamente à abertura de fendas, podemos ver aqui as leituras dos transdutores de deslocamentos relativos 3 e 5, que são os que se localizam aqui nestas zonas do bloco. Tivemos então aqui as maiores aberturas de fendas, que atingiram perto de 0,4 mm no transdutor 5, que é este aqui que está mais afastado da zona de tensionamento. As medições obtidas nos tensómetros das armaduras são coerentes com os modelos de escórias e tirantes considerados. Por exemplo, as maiores extensões obtidas correspondem às armaduras do tirante 1. Pronto, o tirante 1 é este que aqui está, no fundo corresponde aos tribos verticais, e podemos ver então aqui que os tensómetros 16 a 22, no fundo o 16 é este que está aqui a azul, e depois temos aqui encarnado o tensómetro 20, no fundo obtivemos aqui as maiores extensões. Pronto, os tensómetros 20 a 22 correspondem à zona lateral, à zona da fenda na face lateral do bloco, e os tensómetros 16, 18, 19 e 21 à zona do estribo entre as duas ancoragens, esta zona aqui. Bom, pode-se verificar em todos os ensaios que as armaduras não atingiram a cedência. No ensaio do bloco em botão de elevado desempenho, a força aplicada, que chegou perto dos 1900 kN, foi condicionada pela ruptura de um fio em 2 cordões de pré-esforço, como se pode verificar aqui na figura. Tal como no modelo anterior, também neste caso o deslocamento maior corresponde ao defletómetro mais afastado da alma, aqui ao defletómetro 1. Neste caso, as maiores aberturas de fendas corresponderam aos transdutores 3, 4, 6 e 7, no fundo são os que se representam aqui. O 7 e o 6 localizavam-se no fundo na laje de fundo, e o 13 e o 4 é o que mede no fundo a abertura entre o bloco e a laje de fundo, e o 13 a abertura de fendas do próprio bloco, e no fundo estas fendas não chegaram a atingir 0,15 mm, como se pode observar aqui nos gráficos. Relativamente ao modelo com o bloco pré-fabricado em botão de elevado desempenho, a sua execução compõe várias fases que se ilustram nas figuras que vou apresentar de seguida. Em primeiro lugar, então, foi necessário betonar o bloco de ancoragem com o botão de elevado desempenho. O bloco foi betonado a partir da superfície que ficaria em contacto com a laje de fundo, pelo facto de ser necessário deixar a armadura de ligação em espera, como se pode verificar aqui na figura. Como o botão de elevado desempenho era autocompactável, houve a necessidade de manter a superfície de betonagem horizontal. Após a desmoldagem do bloco, prestou-se ao tratamento de superfície, já que esta superfície destinava a ficar em contacto com a alma e laje de fundo da secção, utilizou-se para o efeito um macaco hidráulico. O bloco foi posteriormente posicionado sobre a armadura, podemos ver aqui ainda o modelo sem o bloco posicionado, depois já aqui com o bloco posicionado sobre a armadura da laje de fundo, e procedeu-se em seguida à betonagem do modelo. Pronto, no ensaio deste modelo atingiu-se também uma força de cerca de 1900 kN, como se pode observar aqui no diagrama. Neste caso a ruptura foi condicionada pela ruptura de 2 fios no cordão de pré-esforço. Relativamente às medições dos defletómetros, houve aqui um problema no defletómetro 1, como se pode observar, mas a tendência dos restantes ensaios manteve-se. As aberturas de fendas registadas através dos transdutores de deslocamentos relativos foram semelhantes às do modelo com o bloco betonado em simultâneo, à exceção da fenda entre o bloco de ancoragem e a laje de fundo, que atingiu uma abertura de quase 0,3 mm, ou seja, no fundo, este transdutor de deslocamento 4 foi o que registrou uma abertura de fendas relativamente maior que o modelo anterior. Pronto, pode então concluir-se, em relação primeiro aos ensaios de transferência de carga, que a utilização de um botão de elevado desempenho permite a supressão da armadura de confinamento para o tipo de ancoragem utilizada, se a dimensão da secção de botão for a que é especificada para botão armado normal,
e que a utilização de botão de elevado desempenho permite não só a redução da armadura de confinamento, mas também a redução das dimensões da secção transversal. A supressão da totalidade da armadura não é aconselhável, dada a orientação preferencial das fibras no botão, que pode conduzir à formação de fendas com abertura excessiva. Em relação aos ensaios dos modelos dos blocos de ancoragem, podemos concluir que nos modelos com bloco em botão de elevado desempenho, o valor de dimensionamento da força de pré-esforço foi atingido com níveis aceitáveis de fendação para uma situação de serviço. A utilização de botões de elevado desempenho em blocos de ancoragem acaba por ser uma solução muito interessante no que respeita à economia de materiais e redução da densidade de armadura na zona local de ancoragem, com vantagens óbvias na qualidade da betonagem. A adoção de soluções com blocos pré-fabricados de botão de elevado desempenho evita a produção e betonagem com botão de 2 tipos diferentes. Esta solução pode ser também vantajosa no que respeita ao controle de qualidade na execução dos blocos em botão de elevado desempenho e na redução do tempo de execução. Este trabalho teve o apoio de várias entidades, que aqui se apresentam rapidamente, e queria agradecer a todos a vossa atenção. Muito obrigado. Eu passava então às questões, temos aqui já algumas questões, e lia a questão do João Trindade, que diz o seguinte: gostaria de colocar ao engenheiro Perry da Câmara as seguintes questões. Questão número 1. Em projetos de reforço de pontes existentes, é obrigatório verificar a resistência dos elementos estruturais da obra, de acordo com os Eurocódigos 2 e 8, e em pontes novas. Pergunta 2. Faz sentido utilizar, na análise por espectros de resposta, coeficientes de comportamento quando estamos a fazer o isolamento sísmico de pontes? E, por fim, a terceira pergunta. Relativamente ao viaduto apresentado, gostaria de perguntar se foi necessário colocar pré-carga nos LRBs e se a colocação de dispositivos LRB fez com que a obra tenha ficado com todos os pilares fixos longitudinalmente para as ações de serviço, nomeadamente para a variação de temperatura uniforme. Bem, então, respondendo diretamente, a primeira questão, não é de facto obrigatório verificar a resistência dos elementos estruturais de obras antigas de acordo com os Eurocódigos, nem neste caso foi o que foi feito, ou seja, o que se fez foi fazer a verificação em relação à regulamentação em vigor à data. Penso que nas pontes novas, a aplicação da nova regulamentação, embora estejamos em fase de transição, estará tendencialmente a tornar-se obrigatória. Em relação à segunda questão, tratando-se de uma análise de isolamento sísmico, o coeficiente de comportamento é unitário, portanto não se utilizou qualquer tipo de coeficiente de comportamento na análise realizada. Em relação à terceira questão, a obra ainda não foi executada, mas não está prevista a instalação de pré-carga nos LRBs. Ou seja, os LRBs vão trabalhar basicamente ao corte, embora estejam confinados entre as consolas metálicas que ficam fixas às almas das vigas e os estribos dos pilares. Eles não ficam de todo fixos longitudinalmente. Conforme eu disse, os LRBs são aparelhos de apoio de neoprene, que têm um comportamento para as ações de aplicação lenta. Portanto, o chumbo, no fundo, tem uma tensão de plastificação que varia com a velocidade de aplicação da carga e, portanto, para a aplicação, para as variações de temperatura, a tensão de plastificação é da ordem de 1/3 da tensão para a qual se dá a plastificação às ações sísmicas, de modo que não ficam fixos de todo, portanto funcionam como aparelhos móveis, embora instalem uma determinada força ao nível da cabeça dos pilares. Obrigado. Passo então a mais umas questões. Gonçalo Gonçalves, que refere que já foi até aluno da engenheira Carla Machão, coloca a seguinte questão: até que ponto é vantajoso aumentar a resistência inicial sem que se consiga baixar o módulo de elasticidade desse mesmo período inicial? Isto é,
podemos ter resistência suficiente para realizar a tensão dos cabos de pré-esforço. No entanto, o botão ainda se encontrar em fase bastante elástica e isto proporcionar elevada fenilhação de formação? Bem, neste caso essa questão não se coloca muito porque, além do modo de elasticidade, a evolução do modo de elasticidade acompanhar a evolução da resistência, os botões de elevado desempenho por si só também já têm um modo de elasticidade mais elevado e por isso torna até o bloco um bocadinho menos deformável. Okay. Pedia só que, se persistir alguma questão, que coloquem aqui no chat, digamos assim. Mais uma questão de João Trindade, e neste caso para a engenheira Carla Machão. Como é que, em termos regulamentares, podemos tomar partido da melhor capacidade resistente do botão de elevado desempenho para reduzir as armaduras de dimensionamento a que chegamos através dos modelos de campos de tensões? Bem, neste caso, não se teve em conta o aumento da resistência à tração para a redução da armadura. Pronto, no fundo, esse ganho foi ensaiado experimentalmente e comprovado e por isso não precisámos de recorrer a nenhum artifício para ter em conta isso nos modelos de scores atirantes. Na altura pensou-se no assunto, a sugestão no fundo seria tentar entrar com a resistência à tração do botão e dessa forma reduzir de alguma forma a quantidade de armadura. Pronto, mas não é um exercício muito simples. Não sei se respondi exatamente. Aparentemente sim, não temos mais questões. Não sei se querem colocar uma última questão, se alguém tem ainda alguma dúvida. Sendo assim, se calhar passava a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, que dará as últimas palavras desta sessão. Muito bem, muito obrigado. Pois, esta de facto é a última sessão de encerramento destas 4 conferências que fizemos no âmbito do projeto de reparação e reforço de estruturas de betão. Eu gostaria, neste momento, de fazer uns agradecimentos a todos quantos intervieram neste processo, neste ciclo de 4 conferências e, portanto, se me permitirem, vou ser breve, mas gostaria de mencionar todos aqueles que participaram nestas 4 conferências e gostaria de lhes agradecer pessoalmente e em nome do Colégio Regional de Engenharia Civil da Região Sul da Ordem dos Engenheiros a sua participação. Assim, relativamente à primeira conferência, que tinha como subtítulo, digamos assim, o Desafios de Concepção e Processo Construtivo aplicado ao edifício Castilho 203, tivemos aqui 3 oradores que os presentes, eventualmente alguns dos presentes ainda se recordarão: o engenheiro Pedro Palma, da PMP Consultores de Engenharia, o engenheiro António Hipólito, da Motengil, e o engenheiro Carlos Andrade Teixeira, da Vanguard Eagle, que intervieram nesta apresentação. Depois, na segunda conferência, já agora a primeira conferência decorreu no dia 24 de junho, a segunda conferência decorreu no dia 15 de julho, teve como subtítulo Gestão BIM do conceito à prática. Tivemos 2 oradores, o engenheiro José Carlos Lindo, da Newton Limitada, e o engenheiro Bruno Caires, da BIMS Management Solutions, que, portanto, deram corpo a esta segunda conferência. Em seguida, tivemos a terceira conferência, que foi no dia 23 de setembro, subordinada ao tema Reabilitação e Reforço de Estruturas, que contou com 3 oradores, o engenheiro José Paulo Costa, da STAP, o engenheiro Filipe Dourado, da SIP Clever Reinforcement Ibérica Limitada, e a engenheira Joana Pereira, da mesma empresa. Por fim, tivemos a sessão de hoje, subordinada ao tema Pontes de Betão Armado, como vimos, com os oradores, o engenheiro António Perry da Câmara, da Perry da Câmara Associados Limitada, e a engenheira Carla Marchão, que é vogal do Colégio Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil e é também minha colega na FCT Nova, no caso dela, no âmbito das disciplinas ou das cadeiras ou das unidades curriculares de estruturas. Portanto, a todos estes oradores que intervieram nestas 4 conferências, o nosso muito obrigado e à forma muito competente, muito esclarecedora,
como apresentaram os diversos casos, as diversas comunicações e que dessa forma muito enriqueceram este ciclo de conferências. Gostaria também de agradecer institucionalmente ao Conselho Diretivo da Região Sul, em que tivemos a presença de ilustres representantes deste Conselho Diretivo. Na primeira sessão tivemos a presença da Sra. Engenheira Helena Coll, na sessão de abertura, que à altura era a Presidente em exercício do Conselho Diretivo da Região Sul. Na segunda sessão tivemos a presença do Engenheiro António Carias de Sousa, que era na condição de vogal do Conselho Diretivo. Na terceira sessão não tivemos a presença de representantes do Conselho Diretivo, mas nesta quarta sessão, com muito gosto, temos a presença do Sr. Engenheiro Luís Machado, que é o atual Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros e que fez questão de estar presente e a quem muito agradeço justamente a sua presença por, digamos, engrandecer ainda mais este evento e digo isto com toda a franqueza. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria também agradecer agora um agradecimento muito especial à assistência que teve connosco. Nós tivemos, nestas 4 conferências, tivemos um total de 887 inscritos, o que dá uma média de cerca de 222 inscritos por sessão. E depois, em termos de presenças, tivemos um total de 535 pessoas que assistiram efetivamente a estas 4 conferências, o que dá uma média de 134 presenças por conferência. Isto parece demonstrar que, de facto, esta iniciativa do Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, enfim, teve algum interesse por parte dos nossos membros e, portanto, queria agradecer a todos a presença, esperando que tenhamos também contribuído para, digamos, o enriquecimento de conhecimentos nesta área das estruturas de betão armado. Também queria agradecer aos meus colegas do Colégio Regional Sul da Engenharia Civil, em particular a engenheira Carla Marchão, que coordenou este ciclo de conferências e a quem muito agradeço. Também quero agradecer ao engenheiro António Aguiar Costa pela sua presença, nomeadamente nesta sessão. Eu, antes de fazer o último agradecimento, queria apenas dizer, penso que, enfim, talvez a maior parte dos presentes saiba, mas para quem não saiba, nomeadamente ao nível da assistência, nós tínhamos pensado fazer esta organização num dia único, numa sessão única. Isto foi planeado o ano passado, era para ter decorrido no primeiro semestre, numa sessão única, portanto, um dia com quatro, digamos, sessões, 2 de manhã, 2 à tarde, mas de facto o Covid veio alterar tudo isto e nós então decidimos manter a ideia, digamos, desta conferência, mas então transformá-la em 4 sessões, tal como vimos. Bom, e por fim, eu quero francamente agradecer aos colegas, enfim, da Ordem que proporcionam a concretização destas ideias que nós vamos tendo no Colégio Civil, que pertencem à área de Formação, Comunicação e Cultura da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, a quem muito agradeço o seu apoio para a concretização deste evento e também à informática, digamos, que permite pôr todo este processo em pé. Portanto, a todos e em nome do Colégio Regional Sul da Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, eu gostaria de agradecer, digamos, a vossa colaboração e o vosso apoio. E pronto, com isto eu penso que poderíamos dar por encerrada a nossa sessão de hoje, esperando que tenha sido do agrado de todos os presentes e deixando desde já o convite para próximos eventos que vamos ter no próximo ano. Vamos ter muitos eventos no próximo ano, vamos tentar cobrir o vasto leque de interesses, não só da assistência, mas também dos próprios membros do colégio, membros eleitos, eu, a engenheira Carla Marchão, o engenheiro António Aguiar Costa. Vamos ter eventos, quer ao nível das estruturas antigas de alvenaria, de edifícios antigos, quer ao nível do BIM, quer ao nível também da parte do betão. Enfim, vamos ter um conjunto de eventos variado e esperamos continuar a contar com a presença dos nossos colegas, enfim, membros da Ordem, em especial da Região Sul, do Colégio de Engenharia Civil, e portanto, vamos manter este rumo. Portanto, a todos muito obrigado, parabéns a todos que intervieram, aos que se mantiveram presentes. Neste momento temos 80 pessoas ainda presentes neste evento. Portanto, muito obrigado a todos, um grande abraço, saúde e até breve. Muito obrigado.